a gente continua nesse assunto agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Oi, Lorival, boa noite. Boa noite, bem-vindo. Obrigado. O que vai decidir, então, essa eleição nos Vai Estados decidir Unidos? essa eleição é a economia. Eu já vou chegar a esses dados, mas eu quero falar sobre Barack Obama. Por favor, que ele foi vamos acionado? lá. 2/3 dos eleitores negros, 2/3 dos eleitores latinos dizem que não vão votar. E eles votam, quando votam, nos democratas. Então, Barack Obama, que teve uma votação expressiva desses dois grupos, chega para tentar alterar essa perspectiva que é muito ruim para os democratas. E falando em perspectiva ruim, a gente preparou 2 telas aqui para tentar explicar esse cenário. Em primeiro lugar, e respondendo já então a sua pergunta, a economia é a principal preocupação dos eleitores, 51%, e a economia está ruim. Inflação, então inflação alta, alimentos e gasolina muito caros. Esses são os eleitores mais pobres que tenderiam a votar nos democratas, que sofrem mais com isso. Um tema que interessa aos democratas, a perda do direito ao aborto, é prioridade só para 15% dos eleitores. Essa pesquisa foi encomendada pela CNN. A questão da votação, dúvidas sobre o sistema eleitoral, preocupa apenas 9%. Isso seria interessante para os republicanos, mas não é algo muito sério. Aqui eu abro um parênteses alarmante. 2/3 dos republicanos dizem que não confiam no sistema eleitoral, não confiam muito no sistema e que o seu candidato, se derrotado, não deve reconhecer a derrota. Mas aí é respingo de Trump, de Capitólio e de tudo que ele continua falando, né? Isso. E 1/3 dos democratas, isso é que é mais surpreendente, também dizem que não confiam no sistema. E nos democratas, por que não confiam? Porque isso foi propagado de tal maneira e há uma polarização tão forte também, porque foram restringidos direitos ao voto também, muitas vezes por outras razões e que estão incluídas aqui também. Mudaram o mapa dos distritos eleitorais e muitas vezes isso é em favor dos republicanos. Enfim, há uma grande preocupação com relação a esse sistema, mas não a ponto de ser uma prioridade tão grande. Depois, controle de armas é um tema que interessa aos democratas. Imigração é um tema que interessa aos republicanos, que pressionam contra isso. Mudança climática interessa aos democratas e criminalidade interessa aos republicanos. Mas você vê que não são temas que mobilizam tanto os eleitores. Na próxima tela a gente vê o resultado disso para a Câmara dos Deputados. 51% em favor dos republicanos e 47% em favor dos democratas. Esses são os eleitores que dizem que vão realmente votar. E só precisa virar 5 cadeiras para os republicanos ganharem a maioria na Câmara. Já no Senado, uma só, como dizia a Heloísa, mas as chances de os democratas manterem a maioria no Senado é um pouco maior do que na Câmara. Muito obrigada, Lorival.